Olá, povo do Altíssimo, saúdo-vos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chamo-me Pedro Macaia, estou aqui para partilhar palavra que liberta, palavra que transforma, que salva o homem dos seus caminhos, dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Portanto, vamos ler, estaremos meditando no livro de Mateus, no capítulo 18, versos 21. Está escrito assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Vamos só ler mais o verso 22. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Antes de nós partilharmos, antes de eu partilhar a palavra do Senhor, vamos fazer uma oração pedindo ao Altíssimo Deus que fale conosco. Oremos. Senhor eterno, nós te agradecemos imensamente. Tu és lindo, tu és poderoso. Senhor, usa-me como vaso na transmissão desta palavra, que o seu Santo Espírito, Deus, possa estar aqui, ó Pai, neste momento, com o caro ouvinte, no nome, por amor do meu Senhor Jesus Cristo. Amém. Amado, estou aqui para falar do perdão. Esse é o tema em que vamos falar. Um certo dia, Pedro aproximou-se diante de Jesus Cristo e perguntou: Senhor, até quantas vezes eu perdoarei ao meu irmão que pecar contra mim? 7 vezes? E Jesus Cristo disse para ele: Não, eu te digo 70 vezes 7. Essas são as vezes que Jesus Cristo disse ao Pedro que ele deve perdoar. Se nós contarmos bem, 70 vezes 7 é igual a 490. Por que Jesus Cristo disse 70 vezes 7? Se o amado começar a contar 1, 2, 3 até 490, verás que vai se cansar. Então Jesus Cristo está a tentar, ou está a dizer ao Pedro: perdoa incansavelmente. Portanto, eu e o amado, temos que perdoar incansavelmente. Antigamente, o Pedro ou o povo de Israel tinham em si mesmos de que só tem que se perdoar 7 vezes. Além disso, não pode se perdoar mais. Mas Jesus Cristo veio para tirar o homem, não é, da perdição para a luz. E Jesus Cristo mostra essa luz para o Pedro. Jesus Cristo mostra a verdade para o ser humano, que nós não temos que perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoar sem se cansar. Amados, deixa dizer também que perdão liberta. Perdão liberta o homem. Amados, se nós não perdoarmos, digo eu que aquele que não perdoa é escravo. Portanto, se nós carregarmos o ódio, claro que o ódio consuma a alma do homem, leva a pessoa à perdição. Mas quando o homem começa a perdoar, o homem quando começa a liberar o perdão, a libertação nessa pessoa, portanto, amado, começa a perdoar. Jesus Cristo nos ensina a perdoarmos incansavelmente. Não importa quantas vezes o seu irmão vai pecar ou vai falhar contra ti, o que ele vai fazer contra ti ou o que ele já fez contra ti, não importa. E não importa o lado da vida que o amado mais odiou com o seu próximo ou aquilo que o seu próximo te fez. Amado, não importa isso. O que importa aqui, o que eu vim para transmitir para o amado, é perdoar incansavelmente de coração. Quando nós perdoamos de coração, a libertação na alma daquele que perdoa. Ou seja, no livro de Efésios capítulo 4, verso 32, que diz: Antes sede uns para com os outros benignos, perdoando-vos uns aos outros como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Ou seja, como Deus
perdoou em Jesus Cristo. Deus nos perdoou por causa de Jesus Cristo. Ele veio, liberou o perdão, nos perdoou dos nossos maus caminhos. Portanto, amado, perdoe, mas condene. Libera o perdão, amado. E Jesus Cristo conta uma história de um certo rei que tinha os seus servos que adivinham coisas, ou seja, dinheiro a ele. E este mesmo rei, ajuntando-se, ou seja, se depara com os seus servos, ou seja, manda chamar os seus servos, ou um dos seus servos na qual a devia, e o servo tinha como objetivo de colocar preso aquele senhor, os filhos e a mulher, porque ele devia dinheiro ao rei, ao senhor do servo. E naquele momento o senhor ou o rei queria tanto colocar preso o senhor e confiscar e tirar tudo quanto pertence ao senhor. Mas esse mesmo servo pediu perdão, implorou diante do senhor ou diante do rei, diante do seu senhor ou diante do rei. E aí o rei ou o senhor do servo, sentiu-se, comovido pela compaixão, acabou perdoando. E este mesmo servo se deparou com um dos seus servos que o devia, ou seja, que lhe devia. E um certo dia ele se deparou com ele e ele começou a afligi-lo, apertando-lhe no pescoço, quase sufocando-lhe. E o servo na qual ele a devia prostrou-se pedindo perdão. Mas ele, por sua vez, não conseguiu liberar perdão. Colocou preso o seu servo. E colocou preso o seu servo. E os companheiros dele, quando observavam ou quando viram aquilo, foram ao rei dar a queixa, foram ao senhor do servo dar a queixa, porquanto aquilo que o servo fizera, no seu servo, se assim posso dizer. E aí, quando a notícia cai no rei, o rei disse: mas eu te perdoei, por que não mostraste a compaixão também naquele que, na qual, te devia? Por que não fizeste, por que não liberaste o perdão? E aí, o rei ou o senhor do servo colocou preso o senhor até que ele pagasse a dívida. Assim também o Pai vai fazer para todos aqueles que não perdoam. Amados, perdoem, mas Deus nos perdoou. Mas se eu não perdoar, se o amado não liberar o perdão naquele que te deve, naquele que o amado acha que não, essa aqui não merece perdão, naquele dia o Pai não vai nos perdoar. Portanto, perdoe mais. Perdoe o seu irmão. Tenha aquele coração que perdoa. Eu sei que é tão doloroso perdoar contra aquele que falharam conosco, ou seja, é tão doloroso perdoar contra aqueles que falharam conosco. Eu sei que é tão doloroso, mas lembra, amado, que se nós não perdoarmos contra aqueles que falham contra nós, contra aqueles que nos ofendem, que nos maltratam, que nos fazem mal, lembra que se nós não liberarmos o perdão, o Pai Celestial também não vai liberar o perdão. Porque muitos querem que lhes perdoam e eles não perdoam. É impossível eu querer que me perdoam e eu não liberar o perdão. Portanto, Jesus Cristo aqui nessa passagem ensina ao Pedro e aos seus discípulos também que nós temos que liberar o perdão, não importa às vezes que os nossos próximos ou aqueles que nos fazem mal vão nos fazer mal. Não importa quantas vezes eles vão errar contra nós. O nosso trabalho, a nossa responsabilidade é perdoar. A tua responsabilidade é perdoar. A minha responsabilidade é perdoar. Perdoe o seu irmão no nome santo de Jesus Cristo. Talvez essa passagem não
foi pregada ou não foi ministrada da maneira que o amado queria. Mas deixa lhe dizer uma coisa. O mais importante é que eu transmiti aquilo que vem do Senhor, a palavra do Senhor. Portanto, amado, perdoe mais, vamos perdoar para que Deus nos perdoe também. Que Deus abençoe a sua vida ricamente, que Deus te dê um coração que perdoe, que Deus nos dê um coração que perdoe aqueles que falham conosco. Amém? Portanto, amado, que Deus abençoe você. Vamos encerrar com uma oração tão rápida. Eu vou orar por ti, entregar o seu coração na presença do Senhor. Oremos ao Senhor. Ó eterno Pai, eu entrego o coração do caro ouvinte que me ouve nesta noite, no nome santo de Jesus. Pai, entrego o coração dele, ó Pai da glória. Quantas vezes sentimos o peso de perdoar aqueles que falham contra nós. Mas, ó Deus, eu peço que o Senhor eterno, ó Deus de exércitos, possa derramar o amor, a compaixão, o espírito de perdoar em nós e no caro ouvinte, no nome por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amado, que Deus abençoe você ricamente no nome santo de Jesus. Inscreva-se no nosso canal, comente, diga algo e nós estaremos respondendo. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Tchau.